Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Já quero pedir perdão aos irmãos antecipadamente, porque é possível que eu vá tossir algumas vezes. Estou me recuperando aí de um quadro alérgico. Mas se toda vez que eu for tossir tiver que pedir desculpa, vai ficar cansativo. Então, estou pedindo desculpa aqui antecipadamente. Mas graças a Deus está tudo bem. Irmãos, a minha filha ela tem um apreço musical fantástico. Ela gosta de músicas clássicas. A Quinta Sinfonia de Beethoven fica no chinelo. E uma das músicas que ela mais gosta é uma poesia que diz o seguinte: toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. E aí? Não, não, não. Você não pode entrar. Só quem tem filho ou neto, né? Respondeu. Todo mundo já fera no três palavrinhas. Irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, não três palavrinhas, obviamente. Peço que você abra sua Bíblia no capítulo 4 de Gênesis. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre o que nossas ofertas, aquilo que nós fazemos para o Senhor diz a respeito de quem nós somos. Gênesis capítulo 4. Amém? Todos acharam? A nossa mensagem de hoje ela vai se concentrar mais especificamente dos versos 1 até o verso 7. Mas essa leitura inicial eu gostaria de fazer até o verso 16, do 1 ao 16, porque a gente vai acabar mencionando aí toda essa parte do capítulo 4, do verso 1 até o verso 16, então eu peço que você acompanhe a leitura do texto. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra.
Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos achegamos diante de Ti. Como já temos, Senhor, testemunhado, vivido aqui nessa noite, Tua presença real nesse lugar. Que Tua presença, Senhor, gere em nossos corações temor. E nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, que também, Pai, traz temor aos nossos corações, porque não se trata de um livro qualquer, mas é a Tua palavra, é o caminho da verdade, é o nosso manual, Senhor, de regra e prática para a vida. Então, Senhor, eu te peço que, apesar de quem somos, venha nos visitar mais uma vez, venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, apesar de minhas limitações, e de maneira, Pai, que a Tua igreja seja edificada e que Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, da última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, eu também usei o livro de Gênesis, foi uma mensagem no capítulo 1. E como eu disse naquela ocasião, volto a dizer, Gênesis é um livro histórico, repleto de boas histórias. Histórias que são conhecidas desde as nossas crianças pequenininhas, sobre a Arca de Noé, sobre os feitos de José, sobre a criação, Adão e Eva, Abraão, Sara, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Rebeca e Lia, que deram origem às 12 tribos de Israel. Enfim, são histórias maravilhosas que vão dar seguimento para toda a palavra de Deus. Essas são as bases lançadas para a história da redenção do Senhor em relação ao seu povo. E como toda história, o livro de Gênesis também é marcado por situações bem contraditórias. Desde o capítulo 3, onde lemos a narrativa da primeira grande tragédia, da primeira grande ação contraditória do homem, quando ele desobedece uma ordem clara de Deus, o que se sucede a partir disso é que tudo começa a desandar. Desde o momento em que Adão e Eva, eles subvertem a ordem do Criador, quando era para eles governarem a criação, e eles são governados pela serpente, dando ouvidos à serpente, condenando assim toda a humanidade a conviver com a mancha do pecado. Desde esse instante, o mundo se tornou um lugar de grandes contradições. E todo leitor da Bíblia sabe do que eu estou falando. São homens e mulheres de Deus que a gente vê, esse aí vai dar certo, esse é um bom homem, essa é uma boa mulher, e daqui a pouco eles estão lá cometendo grandes erros, cometendo grandes delitos, e a gente pensa, poxa, mas eu achei que dessa vez ia dar certo. E a maioria dessas contradições acontecem quando um homem ou uma mulher, quando um dos servos de Deus decide ser autônomo de Deus, decide viver à parte de Deus. Quando o homem pensa que pode viver segundo suas próprias convicções e os maus desejos do seu coração, porque o coração do homem é mau. E se não fosse o Senhor para conduzir o seu povo, se não fosse pela graça de Deus, a história da humanidade já teria chegado ao fim logo no começo. Se a gente avançar um pouquinho no livro de Gênesis, a gente vai se deparar com a história de Noé. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele preservou uma família e deu um novo início à sua criação. Mas veja que o nível de contradição do homem em relação a Deus é tão grande, que se não fosse a misericórdia de Deus, o mundo já teria acabado logo no início, através de uma grande inundação. Mas o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. O Senhor tinha um plano, Ele sempre teve um plano. E esse plano, parte desse plano consistia em preservar o seu povo. Então, como vimos, as consequências da queda de Adão e Eva não se restringiram ao primeiro casal.
E essa narrativa que a gente acabou de ler, ela é a prova disso, e ela está aqui para mostrar isso. A propagação do pecado nas gerações futuras, era essa a intenção de Moisés ao relatar essa história, essa narrativa. Os leitores originais do livro de Gênesis, né, como eu comentei da outra vez também, que eram os hebreus recém-libertos do Egito, eles precisavam entender a gravidade do pecado e as suas consequências devastadoras para aqueles que não se comprometem com as leis de Deus, para aqueles que não se comprometem com a palavra de Deus. As consequências devastadoras de um povo que ignora o Senhor e decide viver por conta própria, de maneira autônoma. Será que o povo de Israel precisava ouvir essa mensagem, conhecendo eles como a gente conhece? Sim, eles precisavam ouvir isso. Deus quer mostrar para o seu povo que desde o início da humanidade, a história não acontece como o homem quer, mas como ele quer. A história não acontece de acordo com a vontade do homem, mas com a vontade de Deus. É Deus quem determina como as coisas devem ser, e não os homens. Mas Caim não compreende isso. Caim quer tomar as rédeas da situação, as rédeas da história. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele oferece sacrifício ao Senhor do jeito dele. Mais para frente da narrativa, como a gente leu aqui, ele questiona o Senhor porque ele quer que o castigo de Deus seja do jeito dele. Caim é esse homem que quer viver autônomo, ele quer viver sem Deus, ele não precisa de Deus na concepção dele. Ele pode viver muito bem sem Deus. Então, para ele, Deus é um mero ritual. Não é uma verdade, é um ritualismo. Então, para ele, se ele faz aquilo que é certo ou aquilo que é errado, tanto faz, porque o Deus dele é ele mesmo. Caim, assim como seus pais, então foi afastado da presença do Senhor. Adão e Eva foram afastados do jardim, mas continuavam no Éden. Já Caim foi retirado do próprio Éden para viver em outra terra. Mas então, como é que a história chegou a esse ponto? Vamos analisar um pouco com mais calma aqui o nosso texto. O verso 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O primeiro versículo, então, do nosso texto, ele é muito importante, embora pareça um versículo simples. Ele contém informações bem importantes e eu gostaria de destacar pelo menos 3 aqui para nós essa noite. Primeiro, Adão e Eva tiveram relações que no hebraico aqui é traduzido como conhecer. Se fosse traduzido literalmente, seria Adão conheceu Eva. E até comentava isso com alguns irmãos aqui na quinta-feira. Era comum usar essas figuras de linguagem para que quando as pessoas lessem, não criassem imaginações em sua cabeça, principalmente os mais novos. Então tinha esse cuidado de usar essas figuras de linguagem, mas que significavam outra coisa. Então, no hebraico diz que Adão conheceu Eva, mas isso significa que eles tiveram relações. É um conhecimento íntimo, de alguém que conheceu intimamente um ao outro. Então é importante notar isso, porque mesmo depois da queda, Adão e Eva conservaram o mandamento de Deus, dado ao Senhor, pelo Senhor, de que eles fossem fecundos e se multiplicassem. Desde que o homem e a mulher foram criados, houve a intenção por parte de Deus de povoar a terra. Os filhos são um desejo do Senhor, eles são uma bênção, eles não são uma consequência da queda. Os filhos não vieram depois da queda. A intenção de ter filhos, de se multiplicar, era um plano original de Deus. Então, depois da queda, isso não mudou. Ainda era desejo do Senhor povoar a terra, multiplicar a espécie. A diferença é que, a partir daquele momento, todos os seres humanos que fossem gerados, eles então precisariam lidar com o problema do pecado. E isso tem a ver com a segunda questão que eu gostaria de destacar nesse verso, que é a reconciliação de Deus com o primeiro casal. Embora não seja uma informação explícita, esse primeiro versículo que aparece aqui
é o primeiro versículo que aparece logo depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim, nós vamos notar que Eva atribui o nascimento de seu primogênito ao Senhor. Ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, isso nos leva a compreender que mesmo fora do jardim, o casal manteve em algum grau menor, logicamente, menor do que antes, mas mantiveram a relação com o Deus Criador, o que também vai ser explicitado lá nos versos 25, no nascimento de Sete. Então, a atribuição de dar à luz, de ter um filho ao Senhor, revela essa satisfação da mulher em cumprir o mandato de Deus de multiplicar a espécie. Eva reconhece que a vida é um dom de Deus e, portanto, deve ser atribuída a Ele. É por isso, meus irmãos, abrindo parênteses aqui, que existe um esforço hercúleo da sociedade pós-moderna de tirar o ser de Deus da equação da vida, como se a vida viesse do acaso, de uma reação espontânea do cosmos, o cosmos que deu um start inicial e, portanto, começou o processo evolutivo, e então a ameba se tornou um macaco, e o macaco se tornou homem, e Darwin viu que era bom. E aí, quando a gente tira Deus da equação, o que acontece? Um caos. A vida perde seu valor. As pessoas começam a fazer passeatas celebrando a legalização do aborto, porque a vida, se ela não vem de Deus, se não é atribuída a Deus, se ela é obra do acaso, então de fato ela perde o seu valor. Mas não era para ser assim, meus irmãos. A vida é um dom de Deus. E Eva sabia muito bem disso. E por isso ela vai atribuir a vida de seus filhos a Deus, porque Ele é o autor da vida. E ainda há um terceiro ponto importante nesse versículo, que é o nome Caim. Naquela época, eu já comentei isso aqui também antes, as pessoas nomeavam seus filhos pelo significado e não pela beleza do nome em si. A gente que escolhe o nome dos nossos filhos pela beleza do nome, né? Às vezes a gente nem procura o significado. Se o nome for bonito, naquela época não era assim. O nome da pessoa indicaria algo sobre a pessoa ou sobre o contexto no qual ela nasceu. O nome era dado a partir do significado do nome. E Caim, no hebraico, ele está etimologicamente ligado ao verbo caná, que significa adquirir, obter. E a maioria dos estudiosos desse texto concordam que, nesse momento, Eva estava se referindo à promessa de Deus feita para ela lá em Gênesis 3,15. Quem aí lembra? Gênesis 3,15. A primeira promessa messiânica. Diz o verso 15 do capítulo 3, porém, inimizade entre você e a mulher, Deus falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui era como se Eva estivesse declarando, uma vez que nasceu um homem, que nasceu Caim, que era como para ela se o descendente da mulher tivesse nascido. Na concepção dela, o fato de ter um homem, um filho homem, isso significava que aquela promessa estava se cumprindo naquele momento, e por isso ela chama ele de adquirir. É como se ela tivesse adquirido a promessa de Deus, é como se tivesse chegado o filho prometido. O que ela não sabia é que ao dar esse nome para o seu filho, ela não estava profetizando nada na vida dele, porque ele estava longe de ser o prometido. E aí, ao contrário de ser então esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Caim seria aquele que iria se aliar à serpente, trazendo mais pecado e desgraça para aquela família. E é isso que a gente vai ver na sequência. Então vai dizer o texto que depois ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. E aí vai dizer aqui, naquela passagem, que os irmãos vão entregar as suas ofertas, e o Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Então a sequência do texto já aponta diretamente para nós o nascimento de Abel. E como eu falei, o significado dos nomes é importante. E Abel, o nome de Abel reforça o nosso ponto anterior. No hebraico, o nome Abel significa vapor ou hálito, isso é, algo que é efêmero.
É como se Eva estivesse declarando que uma vez que o descendente da mulher já nasceu, isso é Caim, o que veio depois era menos importante. Para ela, aquilo ali, o nascimento de Abel não tinha tanta importância quanto o nascimento de Caim, porque para ela Caim era o descendente, então Abel, ele é só um vapor, é vaidade, é só mais um. O que ela não sabia é que ao dar esse nome para o seu filho, aí sim, ela estava prefigurando a brevidade da vida de Abel, que de fato passou como um vapor, como um sopro. E numa perspectiva futura, o texto então nos apresenta o ofício dos dois irmãos. Caim cultivava a terra, Abel cuidava dos animais. E não existe, meus irmãos, nada no texto que nos leve a acreditar que havia algum tipo de rivalidade entre esses irmãos. A narrativa já parte do momento em que ambos separam uma oferta para o Senhor. Caim separa uma oferta, Abel separa a melhor oferta. Porém, uma das principais coisas que a gente precisa entender ao meditar aqui nesse texto é que a rejeição de Deus a Caim e a aceitação de Deus a Abel não tem a ver só com a oferta oferecida. Existem muitos que defendem aqui a ideia equivocada de que Deus se agradou da oferta de Abel porque era uma oferta de sangue, enquanto que a oferta de Caim era uma oferta de frutos, então por isso tinha sido rejeitada. E esse entendimento, meus irmãos, não faz sentido, uma vez que o próprio Deus, quando ele vai instituir as leis de ofertas, ele institui uma lei de ofertas de cereais, isso é, do fruto da terra. Então o problema não era ser o fruto da terra. O problema é que Caim separou uma oferta qualquer. Abel separou a melhor oferta. Isso fica claro para nós na leitura do texto. Não à toa, o autor aqui vai dar uma ênfase. Veja como ele fala. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Simples, né? Bem resumido. Agora, olha como ele fala de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Veja que há uma ênfase na oferta de Abel. Ao que o texto indica, então, Caim não se importou de separar o melhor fruto ou a primeira colheita para oferecer ao Senhor. Como nós dissemos, Caim quer fazer do jeito dele. Ele quer oferecer um culto ao Senhor à sua maneira. O texto indica que isso não era importante para ele. Caim estava aqui cumprindo uma mera formalidade, ele não está preocupado em agradar ao Senhor, ele quer criar as suas próprias regras, ele quer oferecer a Deus qualquer coisa, só que para Deus qualquer coisa não basta. O nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. Quem determina, meus irmãos, como as coisas devem ser é Caim? Não, é o Senhor. É certo, meus irmãos, que as leis a respeito dos sacrifícios e das ofertas ainda não tinham sido instituídas. Entretanto, o fato de Abel ter separado das primícias, da melhor parte, o que era de melhor do seu rebanho, indica para nós que mesmo naquela época havia, no mínimo, a compreensão de que o Senhor merece o que é melhor. A compreensão de que a Deus pertencem as primeiras coisas. Não fosse isso, não aconteceria o que aconteceu logo na sequência. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Meus irmãos, para Deus, o adorador e aquilo que ele oferece são coisas inseparáveis. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Lembre-se de quem são os leitores originais dessa história. Um povo que viveu durante 400 anos como estrangeiro no Egito, aprendendo ali com a cultura deles, sendo influenciado por eles. Para os egípcios, naquela época, era necessário apenas cumprir alguns rituais para alguns determinados deuses e estava tudo certo. Não importava como eles viviam, o que eles faziam, desde que o ritual fosse cumprido. Mas, meus irmãos, Deus queria arrancar essa percepção do meio do seu povo. Deus estava mostrando para o seu povo de que ele não é um Deus como os deuses dos egípcios.
ele exige relacionamento, ele exige pessoalidade e, portanto, não basta apenas oferecer, ofertar algo. É necessário amar o Senhor. É muito semelhante essa narrativa com o que aconteceu com o primeiro rei de Israel, Saul. Ele achou que Samuel, o sacerdote, estava demorando muito para oferecer o sacrifício. E era Samuel quem deveria fazer isso, porque era o ofício de Samuel, não de Saul. E aí, Saul, tal qual como Caim, decide fazer a sua maneira. Bom, eu não vou esperar, eu vou oferecer o meu sacrifício. Ele oferece o sacrifício, de qualquer jeito, a sua maneira. E qual é a repreensão que Samuel faz para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Meus irmãos, Deus tem muito mais interesse no ofertante do que na oferta. A oferta e o ofertante, meus irmãos, não se separam. Então, se o ofertante não tem uma vida de intimidade com o Senhor, não faz sentido ele ofertar, porque a sua oferta será rejeitada. Foi Jesus quem disse, meus irmãos, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Muito mais do que oferta, Deus quer o ofertante. Muito mais do que o sacrifício, Ele quer um adorador. Deus não se agradou só da oferta de Caim, Ele não se agradou do próprio Caim. Caim era um homem ímpio. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem diferente de seu irmão. Ele não foi aceito e por isso sua oferta também não foi aceita. E Caim, tal qual uma criança birrenta, não gostou de ser rejeitado. E ao invés de se arrepender, diz o texto que ele fechou a cara. Criança mimada, sabe? Igual nossos filhos. Quando são repreendidos, aí fecha a cara. E o fato de Caim ter ficado irado revela para nós quem ele é de fato. Desde o momento que ele foi rejeitado, ele dá lugar, então, à ira e planeja a morte do seu irmão. E que tolice a dele, meus irmãos, achar que poderia ter seu coração e a sua mente dominados pelo ódio, pelo pecado, e como se isso fosse ficar encoberto ao conhecimento de Deus Todo-Poderoso, que é onisciente e conhece nossos pensamentos. Deus sabe exatamente o que se passa em nossos corações, e não era diferente com Caim. E é por isso que no verso 7, o Senhor fala com Caim dizendo, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, se você prestar culto da maneira correta, se você for um homem íntegro, se você prestar sua oferta não apenas com gestos, mas com um coração sincero, oferecendo o seu melhor, será que você não será aceito? Quando Deus prescreve, então, as leis a respeito das ofertas de cereais, ou seja, do fruto da terra, Deus diz, quando alguma pessoa fizer a oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Deus não quer, meus irmãos, e não deve ser adorado de qualquer jeito. Mas só vai entregar a melhor oferta quem é servo do Senhor, quem de fato ama o Senhor. Mais uma vez, lembre-se de quem são os leitores originais, isso é muito importante para a gente compreender o texto. Eles estavam aprendendo através de textos como esse, que Deus não deve ser adorado da maneira que eles querem, mas da maneira que Deus quer. É por isso que Moisés, meus irmãos, usa um livro inteiro e boa parte de outros livros para instruir um povo a respeito do culto ao Senhor, de como devem ser feitos sacrifícios, de como o templo deve ser construído. É aquela leitura que a gente pula, né? Não, a leitura anual. No Levítico ninguém merece. Meus irmãos, esses textos mostram para nós que Deus é um Deus zeloso. E o relacionamento com Ele exige zelo. Deus não aceita qualquer coisa. E Ele não merece qualquer coisa. E meus irmãos, sabem qual é o resultado de adorar a Deus da própria maneira? Uma fé falsa. Uma fé baseada em ritualismo. Uma fé baseada no próprio ser, no eu mesmo.
E o resultado é que Deus se torna o próprio eu me torno Deus de mim mesmo, quando eu presto culto à minha própria maneira. E qual é a consequência de uma falsa fé? Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. É o mal querendo um lugarzinho. Não é o que diz aí o texto? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O texto então narra essa história de maneira que se torna possível associar essa história com a história anterior à nossa narrativa. Caim cometeu o mesmo erro que seu pai. O pastor falou hoje de manhã sobre isso, né? Sobre nossos filhos não puxarem a gente, que isso é uma bênção. Pois é, Caim puxou o pai. Antes de pecar, Adão foi avisado: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Da mesma forma, Deus alerta Caim: o pecado está à porta, é necessário que você o domine. Neste momento recai sobre Caim, então, a responsabilidade de seus atos. Não há desculpa que sejam capazes de amenizar a escolha de Caim. Ele foi alertado, Deus disse para ele o que estava acontecendo e que o pecado estava à porta. E mesmo assim, ele abriu a porta. É unânime entre os estudiosos bíblicos a dificuldade de interpretar o hebraico do verso 7, mas é certo que quando o autor diz que o pecado está à porta, ele se refere aqui a uma espécie de um ser que é comparado a um demônio ou algum animal de caça, um predador. Esse animal, esse demônio está à porta, é muito semelhante ao que Pedro vai dizer em suas cartas: o leão anda ao nosso derredor querendo nos tragar, ou seja, há um mal à porta. E Caim mais uma vez repete a história de seu pai, tal como Adão, que caiu sendo seduzido por um animal, a serpente. Agora existe um animal, um demônio batendo na porta de Caim e ele abre a porta. Caim não deu ouvidos a Deus. Antes ele abriu a porta para o pecado. E quando Deus avisa a Adão sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz que haveria uma consequência se ele comesse do fruto. Qual é a consequência? Quem está bom de Bíblia aí? A morte. Não é o que Deus diz para Adão? No dia que comer, certamente morrerás. Quando Caim abre a porta para o pecado, meus irmãos, qual foi a consequência? A morte. O salário do pecado é a morte. Exatamente o que acontece no contexto imediato da nossa passagem. E aqui eu vou correr um pouquinho com esses versos, só fazer um panorama para a gente poder partir para a conclusão. A sequência da narrativa, então, mostra a consequência da condição completamente depravada de Caim. Ele preferiu não dar ouvidos à voz de Deus, pelo contrário, permitiu que seu sentimento de inveja, de raiva e rancor o dominassem. O verso 8 mostra que o pecado de Caim foi premeditado. Ele chama o seu irmão para ir para o campo, ou seja, ele já tinha tomado a decisão de matar o seu irmão, ele quer afastar o seu irmão de perto dos outros. Vamos para o campo, vamos para um lugar afastado. E quando chega lá, então, ele mata o seu irmão. E assim como seu pai, que após pecar, se escondeu de Deus, Caim também quer se esconder, como se pudesse se esconder de Deus. Após ter a sua oferta negada e ver a oferta de seu irmão sendo aceita, mesmo que o Senhor tenha o repreendido por suas atitudes, ele decide resolver a situação à sua própria maneira. Porque para Caim, ele se basta, ele é o Deus de si mesmo. E quando o homem decide fazer as coisas da própria maneira, meus irmãos, a consequência geralmente não é boa. E dessa vez não foi diferente. O que resultou na morte de seu irmão mais novo. E no verso 9, Caim segue de novo o péssimo exemplo de seu pai. Depois de matar Abel, o Senhor vem ao encontro de Caim e diz: e aí? Cadê seu irmão?
É a mesma pergunta que Deus faz para Adão, quando Adão pecou. O Senhor diz para Adão: onde você está? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que Deus não sabia que Abel estava morto? Não é que Deus não saiba, Deus sabe de tudo. Esse chamado de Deus, meus irmãos, é um convite ao arrependimento. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Portanto, quando Deus pergunta onde você está, significa que Deus está te chamando de volta. Ele quer você perto de novo. Significa que existe alguma coisa que separou você de Deus. Ou nesse caso, Adão ou Caim. Mas aí, ao invés de se arrepender, de novo repetindo os erros de seu pai, Caim dá uma resposta dura ao Senhor e diz: eu não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, Caim está dizendo aqui: é o Senhor que tem que saber. Não é o Senhor quem é o guardador dele. A mesma coisa que Adão fez, meus irmãos, quando foi confrontado pelo Senhor. Deus repreende Adão e Adão diz: foi a mulher que me deste. E Caim está dizendo: é o Senhor que tem que saber. Ou seja, ambos atribuindo a culpa para o próprio Senhor, para o próprio Deus. Meus irmãos, se você quiser identificar um falso crente, chame ele de falso crente. Não faz isso não, tá? É só uma figura de linguagem. Pelo amor de Deus, que daqui a pouco chega amanhã no trabalho: é falso crente. Calma lá, é só um modo de dizer. Se ele for um falso crente, ele vai negar que é um falso crente, mesmo que isso lhe custe colocar a culpa de seus atos pecaminosos no próprio Deus. A ira de Deus se voltou contra Caim, o qual teve seu destino traçado com consequências terríveis, fruto do pecado cometido. E por toda a Bíblia nós temos exemplos de pessoas que, após serem exortadas por algum pecado, se arrependeram, voltaram para o Senhor. Talvez o exemplo mais clássico seja o de Davi, que se arrependeu depois de ser exortado pelo profeta Natã. Mas o extremo oposto acontece aqui. Mesmo depois de matar o seu irmão, ele achou que a sua punição era muito pesada. Ô rapaz, vou te falar, o cara é abusado, hein? Ele não demonstrou um sinal de arrependimento. É um psicopata. Ele matou o irmão dele. Assim, então, Caim assinou a sua sentença de um homem maldito andando sobre a terra. E como sinal dessa maldição, o Senhor marcou Caim para que ninguém o matasse. E isso, meus irmãos, é porque aquele era o início da humanidade. Não era da vontade de Deus que se iniciasse, então, uma série de mortes. Porque aí alguém mata Caim, aí o outro mata quem matou Caim, e o outro mata aquele que matou Caim, e por aí vai, daqui a pouco está todo mundo morto. Deus não tinha esse desejo. Depois o Senhor vai instituir as leis, ele vai dizer: olha, se alguém matar um homem, que esse seja morto. Mas por enquanto não era da vontade de Deus. Lembra que eu falei que na Bíblia tem algumas histórias contraditórias? Pois é. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, chama Abel de um homem justo. O homem justo morre e o pecador vive. Te lembra alguma coisa isso? Um justo morrendo, pecador vivendo? Parece familiar. Então, meus irmãos, tudo isso aconteceu porque Caim era um homem corrompido. E sendo um homem corrompido, ele decidiu então entregar ao Senhor uma oferta segundo a sua própria maneira. E aqui então, partindo para a nossa conclusão, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre isso. O que as suas ofertas dizem sobre você? É claro, meus irmãos, que quando nós falamos de ofertas aqui, nós estamos falando sobre o nosso culto ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o culto racional acontece quando nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, como oferta agradável a Deus. E a pergunta é: o que suas ofertas, ou seja, o que o culto que você oferece a Deus diz sobre você? Como nós falamos, a oferta e o ofertante são inseparáveis, eles estão juntos.
Deus não recusou apenas a oferta de Caim, ele recusou o próprio Caim. O culto que você e eu prestamos ao Senhor vai dizer quem você é na sua vida particular. O culto que prestamos a Deus vai revelar o nosso compromisso com o Senhor, a nossa dedicação a Deus em nossa vida particular, em nossa vida comunitária e em nossa vida na igreja. O culto que nós prestamos a Deus, meus irmãos, vai revelar quem somos em nossa casa, a maneira como tratamos nossas esposas, a maneira como as esposas tratam seus maridos, a maneira como tratamos os nossos filhos, a maneira como nós tratamos nossos irmãos em Cristo. A maneira como nós nos portamos no culto vai revelar quem nós somos. Caim oferecia um culto que foi rejeitado, porque Caim era um homem ímpio, e portanto seu culto foi rejeitado. A sua oferta foi entregue à sua própria maneira. E quantos de nós, meus irmãos, temos entregado ao Senhor um culto à nossa própria maneira? Deus não se importa, meus irmãos, tanto com aquilo que nós damos, quanto Ele se importa com o que nós somos. Deus quer saber quem você é, no seu íntimo, na sua vida particular, na sua vida com o Senhor. Nós temos vivido, meus irmãos, dias de um grande esfriamento espiritual. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos numa comunidade que frequentemente é visitada pelo Espírito Santo, mas isso, meus irmãos, é uma exceção à regra. Nós não podemos fazer disso, meus irmãos, uma virtude, porque não é por nosso merecimento, é pela graça de Deus. E um dos maiores motivos, meus irmãos, desse esfriamento espiritual que percorre toda a nossa nação e todo o nosso mundo, é porque muitas vezes nós oferecemos a Deus qualquer coisa. E essa qualquer coisa que por vezes nós oferecemos reflete exatamente quem nós somos de fato. Deuses de nós mesmos. Nós queremos adorar a Deus à nossa própria maneira, exatamente como fez Caim. A gente só levanta a mão no louvor se tocar a música que a gente gosta. A gente só oferta se a gente tiver ganhado na Mega Sena. E que o pastor não saiba que a gente apostou. A gente só faz, meus irmãos, quando a gente acha que tem que fazer. Nós queremos adorar a Deus da nossa própria maneira. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração está cheio de rancor. Nós estamos com a nossa cara fechada e irritados com um de nossos irmãos em Cristo, às vezes da nossa própria casa. Por vezes, nós desejamos até mesmo o mal do nosso próximo. Por vezes, queremos até mesmo julgar a adoração do nosso próximo. Se ele chora, está forçando, esse choro aí nem é Espírito Santo. Se ele levanta a mão, ia lá, tá querendo aparecer. Se ele canta mais alto, esse irmão aí, é uma estrela. Quando muitas vezes esse irmão que você está julgando tem a sua vida e a sua oferta aceita diante do Senhor. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, por que você anda tão irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Agora vem a pergunta de milhões. Você é capaz de fazer o que é certo para ser aceito? Nem eu. Mas nós temos um representante diante de Deus, que foi aceito por nós. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas a oferta de Cristo foi aceita. E o sacrifício de Cristo não foi para que ele fosse aceito, mas para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Jesus é o justo que morreu enquanto nós, pecadores, ganhávamos a vida. Meus irmãos, nessa história aqui, nós não somos Abel, nós somos Caim, que fomos redimidos e regenerados graças à morte de um justo. Só que isso, meus irmãos, não tira de nós a nossa responsabilidade de sermos cristãos fiéis. Porque agora nós oferecemos sacrifícios, ofertas ao Senhor, não para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos diante dEle.
E se Deus deu o seu melhor, por que que eu não vou dar o meu melhor para o Senhor? O autor aos Hebreus vai dizer, porque com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Aleluia. É o Senhor quem tem te aperfeiçoado, meu irmão e minha irmã. É o Senhor quem constantemente tem quebrado dentro de nós o nosso Caim interior. Enquanto nós, por natureza, herdamos a maldição do pecado, Cristo opera o seu poder de salvação em nós para nos aperfeiçoar e nos santificar. E uma das marcas desse poder atuante em nossas vidas é justamente o culto que nós prestamos a Deus. São as obras que realizamos diante de Deus que vão dizer se estamos mais próximos de Caim ou de Cristo. O nosso Senhor Jesus, no dia do Senhor, vai olhar para muitos e dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E não se engane, não são pessoas que andavam errantes por aí. Jesus fala que são pessoas que fizeram sinais, que expulsaram demônios. E eu digo mais, meus irmãos, nós podemos até mesmo colocar a máscara de Abel. Mas se o nosso coração for como o coração de Caim, então de nada vale aquilo que estamos fazendo. E nesse caso, precisamos repensar até mesmo a nossa conversão. Nós podemos, meus irmãos, performar muito bem no culto. Mas se em nossos corações houver rancor, mágoa, ódio, inveja, ira, amargura, então tudo o que fizermos será em vão. Porque aquilo que fizermos será rejeitado. Porque Deus não se importa tanto com aquilo que a gente faz, mas com quem a gente é. Nós vivemos numa época, meus irmãos, onde nunca houve tanta performance no culto. É telão de LED, é fumaça, é luz laser, é cinema 5D, sei lá, deve ter em algum lugar. É rodízio de pizza na hora da pregação. E eu não estou, meus irmãos, de maneira nenhuma dizendo que isso é errado. Acho lindo a tela de LED aqui atrás, colocando a letra da música, é lindo. Só que, meus irmãos, os nossos atos de justiça são como trapo de imundície diante de Deus. De nada vale a gente performar muito bem, a gente ter acessórios, a gente ter tecnologia, se nosso coração estiver como o coração de Caim. Tem uma canção de um cantor que eu gosto, que lançou recentemente, onde ele vai dizer que nós somos a geração das Bíblias empoeiradas e dos telefones novos. Essa é a nossa realidade. Ah, Danilo, isso é legalismo. Calma aí, crente, se segura aí. Olha o que o próprio Cristo fala para a igreja de Laodiceia. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma linguagem forte que fala de quê, meus irmãos? O que é o vômito? Rejeição. Deus nos conhece e Ele não quer qualquer coisa, porque Ele não merece qualquer coisa. Deus sabe quem nós somos muito mais do que nós mesmos. Assim como Ele sabia exatamente quem Caim era. E por isso Caim foi rejeitado com a sua oferta. Abel teve a sua oferta aceita e mesmo assim ele foi morto. E isso parece ser um padrão, né? Aqueles que agradam a Deus costumam sofrer nas mãos daqueles que estão distantes de Deus. E como eu disse, meus irmãos, foi isso que aconteceu com Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai, e como resultado, ele acumulou inimigos que tramaram a sua morte. A diferença entre Abel e Jesus é que ninguém tirou a vida de Cristo, ele voluntariamente se entregou como oferta por amor a nós. Meus irmãos, Deus tem nos chamado ao arrependimento. Arrependimento, por muitas vezes, oferecia a Ele um falso culto, proveniente de uma falsa vida cristã. O que Cristo fez por nós, meus irmãos, foi algo muito verdadeiro. A história de Cristo não é ficção. Não existe nada mais verdadeiro do que a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Duvide de qualquer coisa.
Duvide que o Brasil foi descoberto por portugueses. Duvide que os espanhóis exploraram toda a América do Sul. Duvide de tudo da história, mas não duvide do Senhor Jesus. Porque isso é verdade. E, portanto, meus irmãos, essa verdade não merece uma falsa adoração. Não merece uma falsa resposta de amor. O meu desejo, meus irmãos, é que a nossa resposta a esse chamado ao arrependimento, quando Deus nos chama e nos pergunta onde você está, que não sejamos reativos como Adão e Caim, mas que nos humilhemos em contrição diante do Senhor. Jesus está voltando, meus irmãos. E Cristo vem buscar aqueles que Ele conhece. Aplicações para a gente encerrar. Primeiro, examine o seu coração. Quando você vem à igreja no domingo, ou quando ora na sua casa, ou quando estende a mão para ajudar alguém, qual é a verdadeira intenção do seu coração? Estamos oferecendo a Deus a nossa melhor parte, movidos por fé e amor, ou estamos apenas cumprindo um ritual religioso, assim como Caim? Muitas vezes, meus irmãos, assim como Caim, é muito fácil realizar um ato religioso sem que nosso coração esteja submetido a Deus. A adoração aceitável nasce de um coração arrependido e transformado que busca agradar a Deus em tudo, e não apenas em rituais religiosos formais. Segundo, deve haver coerência entre você e a sua oferta. A sua oferta a Deus, o seu culto, não se limita ao que acontece dentro das quatro paredes do templo. Quantos de nós, meus irmãos, falamos, Senhor, aviva-nos, nós queremos avivamento, Senhor, aviva a tua obra, nós queremos mais de ti, Senhor, mas a gente fala isso aqui dentro, porque lá fora, nada do que a gente faz reflete esse desejo que a gente diz ter. Como vimos, todo o nosso corpo, ou seja, todo o nosso viver, é um sacrifício vivo a Deus. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, até mesmo nas redes sociais, tudo é parte do seu culto a Deus. Então, meus irmãos, se há raiva, inveja, amargura ou hipocrisia no seu coração, se houver alguma coisa dessas no seu coração, então o seu culto na comunhão dos santos será comprometido. Assim como a oferta de Caim foi rejeitada, porque o próprio Caim era impenitente. Se a sua adoração aceitável no domingo, ela deve se manifestar também na relação com seu cônjuge, com os seus filhos, a honestidade no seu trabalho, perdoar aqueles que nos têm ofendido. O perdão é a única condição que a gente tem para ser perdoado, sabia? Lá em Mateus 6, Jesus vai dizer, porque se não perdoarem os seus irmãos, vocês não serão perdoados. Que tipo de fruto da terra você está apresentando a Deus com o seu dia a dia? Então, que haja coerência entre você e sua oferta. Terceira e última aplicação. Temos de lidar com o pecado que jaz à porta, meus irmãos. Como Caim, somos confrontados com a escolha de dominar o pecado que jaz à porta do nosso coração. Sentimento de inveja pelo sucesso de um irmão nosso. Irritação pela forma como alguém adora no culto. Amargura por alguma injustiça percebida. São pecados que estão ali, batendo a porta do nosso coração. E se a gente não dominar, Ele nos dominará. E o resultado será destruição, assim como aconteceu com Caim. Então, que sejamos vigilantes contra esses sentimentos. Quando sentirmos a inveja ou raiva crescendo em nossos corações, que a gente se lembre da advertência de Deus a Caim. E busque então em Deus, em oração, confessando ao Senhor nossos pecados e pedindo a Ele que nos dê força para dominar o pecado. Não permita, meu irmão e minha irmã, que o rancor do seu coração contamine a sua adoração e as suas relações.
Em tudo que fizemos, meus irmãos, lembrando-nos de que não oferecemos ofertas ao Senhor para sermos aceitos, mas porque mediante o sacrifício de um justo, nós fomos aceitos diante de Deus. Que a sua vida e seu culto sejam uma resposta grata àquele que se entregou por você, buscando a santificação e a obediência não por mérito, mas por amor àquele que nos amou primeiro. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. Alguém deseja entrar. Agora é Jesus. Quero na casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Se o pecado bate a porta do nosso coração, meus irmãos, lembra da carta de Laodiceia que eu mencionei? Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, meu irmão e minha irmã, se for para abrir a porta do seu coração, que seja para Cristo Jesus. E assim seremos capazes de oferecer a Ele um culto sincero para o louvor da glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Tantas vezes, Pai, no passado, o Teu povo foi rejeitado. E o Senhor os repreendeu severamente, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ah, Senhor, que esse não seja o nosso caso. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, porque sequer sabemos adorar como convém. Estamos tão distantes, Senhor, de ser como Cristo é. E estamos tão mais próximos, Senhor, de Caim. Tantas vezes, Senhor, temos nosso coração endurecido pelo pecado. E o Senhor nos chama: onde você está? E nós nos recusamos, Senhor, tantas vezes a chegar diante de Ti, porque sabemos que estamos errados. Só que enquanto não fizermos isso, Pai, nossa adoração, nosso louvor, tudo será comprometido. A Tua palavra é fiel, Senhor. E ela nos diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e buscar a Tua face e se converter dos maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir, vai sarar a terra do nosso coração, vai nos visitar, Senhor, e é esse o nosso desejo. Nós queremos, Senhor, Te adorar e Te entregar o nosso melhor. Queremos, Senhor, que as nossas vidas e que a nossa oferta seja compatível com as nossas vidas, Senhor. Que haja coerência entre aquilo que fazemos para o Senhor e aquilo que vivemos no dia a dia. Tem misericórdia de nós, Senhor, por tantas vezes queremos usar, Senhor, uma máscara de Abel. O Senhor é o nosso justo. É pelo Senhor que somos justificados, Senhor. Portanto, Deus, que não haja nenhuma tentativa, Pai, de querermos justificar a nós mesmos, porque não vamos conseguir. É o Senhor que nos justifica. Nós queremos Te adorar, Senhor, não para sermos aceitos, mas porque pela Tua misericórdia nós fomos aceitos diante de Deus. Nós queremos Te entregar o nosso melhor, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu melhor. O que poderemos dar, Senhor, em troca de tão grande benefício? O benefício da salvação. Ah, Senhor, a última coisa que eu peço nessa noite é que todas as vezes que formos abrir as portas do nosso coração, que seja para cear contigo, Senhor, e andar em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.